estar com vocês. Hoje é um dia, né, de muita expectativa sobre as eleições e eu tinha preparado uma mensagem para essa manhã sobre o filho pródigo, mas acabou que o Senhor acabou nos dando uma nova, né, visão de uma nova palavra, e hoje eu quero falar sobre a igreja que é cuidada pelo Senhor, né? Então nós estamos hoje diante de uma situação, paira sobre a nação a preocupação, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, né, se vai ter segundo turno ou se não vai, mas de uma coisa eu tenho certeza, aquele que ganhar, né, eu ia falar igual a Dilma, ou aquele que perder, né? Então aquele que ganhar vai ser a escolha de Deus para essa nação, né? E independente de quem ganhar, Deus vai continuar sustentando a sua igreja, independente de quem ganhar, seja a esquerda, seja a direita, mas nós declaramos nesta manhã que a vitória é do povo de Deus, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta manhã, estamos diante, Senhor amado, da tua palavra nessa manhã, ó Deus, que será ministrada. Estamos também, Senhor amado, com as nossas mentes, ó Deus, voltadas para o grande dia que é este dia 2 de outubro, dia em que os rumos da nação serão definidos por mais 4 anos, ó Deus. E nós colocamos, ó Deus, como temos apresentado ao Senhor, ó Deus, estas eleições. Nós sabemos, ó Deus, pela tua palavra, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos, ó Deus, o povo brasileiro, Senhor amado, tem pelo menos um candidato que tem colocado o Senhor acima de todas as coisas, ó Deus. E nesta manhã, Senhor amado, nós queremos declarar, ó Deus, a vitória da nação brasileira, porque a escolha hoje, Senhor amado, vai ser, como diz Romanos, ó Deus, todas as autoridades são constituídas pelo Senhor. Por isso nós pedimos, ó Deus, nesta manhã, a iluminação do Teu Espírito, a sabedoria do Teu Espírito sobre a mente daquelas pessoas, ó Deus, que vão votar hoje. E que a vitória seja da nação brasileira, é o que nós pedimos, ó Deus, e declaramos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos. Primeiro livro de Samuel, capítulo capítulo 25, versículo de número 29. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo de número 29. Hoje o tema da mensagem é: nós somos cuidados pelo Senhor. Amém? E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de seus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. Muito bem, queridos. Como eu estava falando agora há pouco, eu tinha preparado um outro texto. Mas nós que fazemos uso da palavra do Senhor, nós que pregamos a palavra de Deus, né, regularmente, independente se fosse regularmente ou não, quando nós vamos fazer uso da palavra de Deus, nós temos que estar sensíveis àquilo que Deus quer falar com a sua igreja. Não sei se todos aqui já passaram por essa experiência, mas é bem comum a gente preparar algo e quando a gente vai na véspera da pregação, Senhor, você parece que está enxergando ali alguma coisa estranha naquele texto que você preparou há tantos dias. Isso aconteceu comigo essa semana. Até anteontem eu queria falar sobre as lições do filho pródigo. Mas aí olhando toda essa comoção, né, da nação, toda essa preocupação, o Senhor ele me deu um novo entendimento acerca de uma palavra para nós. Porque querendo ou não, queridos, nós temos que estar atento à voz de Deus. No texto que nós lemos, nós só lemos um texto por economia de tempo. Mas no contexto do capítulo 25, nós vamos encontrar uma história bem interessante. E ele vai falar
né, de Davi, Nabal e Abigail. E quando nós olhamos assim para a Bíblia e vemos o nome de Davi, o que vem à nossa mente? Vem um homem muito importante, vem um rei, né? E a gente tem assim aquela, às vezes a tendência de olhar para alguns personagens da Bíblia e pensa assim, olha, esse homem ou essa mulher, né, foram extraordinários. Esse homem ou essa mulher fizeram coisas que eu nunca conseguirei fazer. E isso, queridos, passa por nós. Mas isso é um erro, porque tanto os homens de Deus do passado, quanto nós que vivemos milhares de anos após eles, nós somos iguais. Somos exatamente iguais, não foram diferenciados em nada de nós. Eles tinham, né, às vezes a gente olha assim, para Abraão, será que Abraão, né, como seria Abraão, como seria Jacó, como seria Sansão? Eu fico pensando assim, como seria Sansão? Alguém deve imaginar Sansão igual o Superman, né? Um homem muito forte, né? E com aqueles braços parecendo lá o Dwayne Johnson. Era um homem comum, né? Mas a força de Sansão não estava nele, a força de Sansão estava no Espírito de Deus que estava na vida dele. Assim como estava na vida dele, ele está nas nossas também, amém? Então, se a gente consegue entender isso, nós vamos ver que aqueles homens não eram diferentes de nós. Eles somente entenderam algo que nós às vezes não entendemos e passaram a fazer coisas que nós não fazemos. Como prova disso, no livro de 1 Reis, capítulo 17, fala de um homem que eu sou apaixonado pela história de Elias. Diz assim, olha, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor teu Deus, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva cairá sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Olha que coisa extraordinária, gente. Olha que coisa extraordinária. Elias, eu sou apaixonado com a história de Elias, porque ele é um dos poucos homens que a Bíblia relata que ele detinha poderes sobre a natureza. Hoje nós podemos virar aqui para o nosso irmão e falar assim, irmão, eu te abençoo em nome de Jesus, amém? Você crê que o seu irmão vai sair abençoado? Se nós quisermos fazer alguma coisa hoje pela fé que nós temos em Deus, a gente vai dizer, como o Senhor nos ensinou, né? Se você tiver fé, aquela fé que é como um grão de mostarda, não é do tamanho, mas ela cresce como um grão de mostarda, você vai dizer, saia monte desse lado e vai para o outro, ele vai, amém? Se a gente quer fazer isso hoje, a gente tem que fazer e usar o nome de quem? Jesus, não é? O texto que nós lemos aqui é diferente. Elias olha para o céu, diz para a nação, olha, a partir de hoje, não vai chover, segundo o quê? A minha palavra, é a palavra dele. E Deus está assinando embaixo. Olha que coisa extraordinária. Aí a gente olha para um homem desse e fala, meu Deus, isso é um super-homem, né? Se tivesse nos nossos dias, a Marvel iria contratar ele para colocar ele lá no quadro dos Vingadores, porque esse é o cara. Entraria ali, destruiria o Thanos facinho. Mas não, gente. Vamos ler agora, Tiago capítulo 5, versículo de número 17. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Então, quando a Bíblia diz, Tiago, né, escrevendo que ele era sujeito às mesmas paixões, Elias era exatamente igual a você. Então, queridos, o poder que havia na vida de Elias era o mesmo poder que há em nossas vidas hoje. Cabe a nós agora sabermos usar esse poder. Cabe a nós termos um relacionamento com Deus, né, como Elias teve, para ver essas coisas acontecer. Porque eu tenho certeza de uma coisa aqui nessa manhã. Primeiro, nós estamos orando pela vitória da nação brasileira, amém? Segundo, eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui estamos orando por uma causa particular, por alguma coisa que nós colocamos diante de Deus, amém também? Então, todos nós queremos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Então, voltando ao texto, nós vemos 3 personagens. O primeiro dele é Davi. Davi foi, a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 2, versículo 45, que Salomão, ele seria o reino abençoado, mas o trono de Israel pertenceria para sempre a Davi.
Então Davi, diga comigo, Davi é o eterno rei de Israel. E eu não vou me alongar muito na história de Davi, porque nós já conhecemos. Só quero frisar algumas coisas para a gente ter uma noção do que o texto fala para nós. Davi, ele foi um homem, né, que nós conhecemos a história, ele estava lá num lugar que não era apropriado para a reunião que a família estava, quando foi a escolha dos reis, ele foi deixado à parte, mas Deus viu naquele homem, né, que aquele homem tinha o coração que ele precisava. E nós vamos ver em Atos, capítulo 13, diz assim: e quando este foi retirado, levantou-lhes como o rei Davi, o qual também deu testemunho, e disse, o Senhor dizendo, achei a Davi, filho de Jessé, conforme um homem conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Então Davi foi o único homem que a Bíblia cita que andou segundo o coração de Deus. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, Davi não pecou? Pecou, é claro que pecou. Aí é que está a grandeza do evangelho, a grandeza da graça, né? Ele pecou, mas em todo o tempo que ele pecou, reconheceu o seu erro e foi abençoado por isso. Aí você olha, Saul é o caso oposto, embora Saul tenha sido a primeira escolha de Deus para rei de Israel, Saul era o homem mais perfeito que havia naquela época. Segundo a palavra, quando você vai ler em Reis, a Bíblia diz que numa multidão Saul sobressaía sobre os demais devido à sua estatura e à sua beleza. Mas ao chegar no trono, ele andou o contrário àquilo que Deus tinha determinado para ele. Ele não foi um homem segundo o coração de Deus. Porque todas as vezes que Saul ele pecava, Saul justificava o seu erro para o Senhor. Davi não. Davi, quando errava, ele perdia perdão pelos seus pecados e Deus o perdoava e o justificava por isso. Então, por isso é que ele é um homem segundo o coração de Deus. O segundo personagem do texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta e voltar alguns versículos, você vai encontrar um homem chamado Nabal. Nabal era um fazendeiro rico, muito rico, lá da cidade de Hebrom, né, morava no sudoeste de Hebrom, e era um homem muito rico e fazendeiro. E um dia, queridos, Davi passando, né, no entorno de Hebrom, né, ele decidiu pedir uma ajuda a esse fazendeiro. Então ele manda um dos seus criados, né, os seus criados ir até Nabal e pedir ajuda, pedir água, pedir comida, pedir estadia, porque a caminhada seria longa. E aí, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, ou então a multimídia, no versículo 5 até o versículo de número 11, tem um resumo dessa história, onde nós conseguimos inserir Nabal aqui no nosso contexto. E enviou 10 moços, e disse aos moços, subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? E saindo, direis àquele próspero, paz tenha, e que a tua casa tenha paz. E tudo o que tens, tenha paz. Nabal fez pouco caso de Davi. Diga comigo, Nabal fez pouco caso de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então essa é a resposta que um fazendeiro manda a um homem que liderava um exército. É muito ousado, né, Raimundo, responder desse jeito? Então Davi, queridos, Davi não era como nós, né? Davi ficou nervoso. Eu creio que aqui a gente não fica, né? Mas Davi ficou nervoso naquela época. Eu sei que aqui nós temos o espírito de paz, de mansidão. A gente não fica nervoso. Amém, irmãos? Amém, nada. A gente fica nervoso de vez em quando, sim. Claro que a gente fica chateado, entendeu? Davi ficou chateado com aquele homem. Então ele decidiu fazer o seguinte, ele tinha cerca de 600 homens, deixou 200 tomando conta da bagagem, das coisas, e falou com os outros 400, arrumem as espadas aí, que nós vamos para a casa de Nabal, entendeu? Nós vamos para lá e nós vamos tirar essa situação a limpo. O que ele fez, até porque quando a gente olha a história do povo de Israel, o povo de Israel sempre foi muito hospitaleiro, né?
pegavam aquelas pessoas viajantes ali, colocavam dentro de casa. Quando você vai ler lá a história de Abraão, né, quando ele recebe lá os 3 anjos na sua casa, faz bolo, dá para eles comer, né, trata eles bem, e um deles lança uma palavra na vida de Abraão, que ele iria ser pai com quase 100 anos, e a palavra de Deus se cumpre. Nesse caso aqui, Nabal era uma pessoa, né, por ser muito rico, talvez subiu a sua cabeça, ficou uma pessoa muito desprezível. E a terceira personagem do texto, queridos, é Abigail, né, que era a atraente e habilidosa mulher de Nabal. Quando ela fica sabendo dessa história, ela diz o seguinte: olha, eu não posso permitir que nada aconteça com a minha casa. Porque nos tempos antigos, quando uma família entrava em guerra, os irmãos conhecem a Bíblia melhor do que eu, quando havia uma guerra, eles entravam e matavam todos. As mulheres, os velhos, as crianças, todos morriam. Então ela, né, com muita estratégia, diplomacia, humildade, manda os seus criados prepararem lá uma boa refeição, água, manda eles ir na frente e avisar para Davi que ela estava chegando. Então, ela chega, em um ato de humilhação, ela, olha lá, 200 pães e 2 odres, ela chega, se humilha diante de Davi, se inclina, né, diz que é para Davi lhe perdoar. Olha só a mulher tomando as dores do homem, né? Ela diz: olha, perdoe a tua serva. Não foi ela quem maltratou Davi, mas ela, numa visão extraordinária de protetora da família, né, da sua casa, ela disse: olha, perdoa a sua serva. E vai oferecer, né, aquelas coisas lá para Davi, aqueles mantimentos, e Davi vai acalmar o seu coração. Então, a nossa conversa nessa manhã vai ser baseada nesta mulher, o que essa mulher fez. Então, com essa sua atitude, queridos, ela vai conseguir 2 coisas. Primeiro, que Davi não atacasse a sua casa. Então, ela salvou toda a sua casa, toda a sua família, seus empregados, seus animais. E a segunda coisa é que Davi, posteriormente, não fosse, né, condenado, né, por ter derramado sangue inocente. Então, uma das primeiras coisas que eu quero falar com vocês hoje, a primeira lição que Abigail nos dá, é que nós precisamos, queridos, muitas vezes, ter estratégia na nossa vida para vencer as tribulações que vêm sobre nós. E estratégia, queridos, é uma coisa muito simples. Estratégia é traçar um plano. Você acha que aquela mulher, quando ela fica sabendo que, né, Davi viria contra ela poderia ter orado para Deus dar livramento? É claro que ela poderia, mas ela decidiu ir além, ela decidiu colocar-se na situação. E muitas vezes nós cometemos, né, alguns erros de só querer que Deus faça as coisas para nós, sem a gente nos colocar nessa situação. Nós vamos entender isso hoje. Deus precisa de nós para algumas coisas, Ele precisa de nós. Se nós formos olhar, eu não sei onde está escrito agora, multimídia depois, pode achar e colocar ali para nós. Deus não concedeu o privilégio de pregar a sua palavra aos anjos, a nós. Então Deus, né, nós não somos, diga comigo, nós não somos descartáveis. Não, nós somos amados e queridos de Deus. Então, como aquela mulher viu que a situação estava ficando difícil, ela poderia inclusive morrer em meio a essa situação, ela decidiu fazer alguma coisa. E aí eu lanço a pergunta para você: o que a gente faz quando as coisas estão ficando difíceis para nós? Eu queria trazer para você uma frase de um homem chamado Clement Stone. Ele diz o seguinte: existe uma diferença entre as pessoas, mas essa pequena diferença faz uma grande diferença. A pequena diferença é uma atitude. A grande diferença é se ela é positiva ou negativa. Olha que coisa espetacular. Eu preciso tomar uma atitude, ok. Mas o que vai fazer diferença na minha vida? O que fez diferença na vida de Abigail? É a atitude que ela tomou, a atitude positiva que ela tomou. Então, a atitude negativa que o seu esposo tomou vai lhe custar a vida no próximo capítulo, quando você vai começar, né, terminar a história, a ler o termo da história de Nabal e Abigail e Davi, você vai ver que Nabal vai morrer.
E a mulher, a sua mulher, Abigail, essa gestora, essa mulher incrível, vai se tornar, inclusive, uma esposa de Davi no capítulo seguinte. Então, queridos, tem pessoas que quando a coisa fica apertada, não só para me satisfazer a minha curiosidade, tem alguém passando por alguma situação difícil aqui? Eu estou, irmão, eu estou precisando de um agir de Deus assim, entendeu? Dois, tem três? Aí, ó, tem, então tem três, se tem três, Jesus já está aqui, entendeu? Já está aqui. Tem gente que não gosta de levantar a mão, né? Mas todos nós passamos por algumas situações difíceis. Talvez você não esteja passando hoje, querida, ela pode bater na sua porta amanhã, e a gente precisa entender como a gente vai agir diante dessa situação. Porque eu não conheço ninguém até hoje que não passe por alguma situação difícil na sua vida. Então, quando as pessoas passam por situações difíceis, nós temos várias atitudes que nós podemos tomar. Atitudes positivas ou atitudes negativas. Então, se nós tomamos atitudes positivas, essas atitudes que agradam a Deus, diga comigo, atitudes positivas que agradam a Deus, trazem recompensa. Amém por isso? Deus olha e fala, não, a atitude desse homem, dessa mulher, é uma atitude de homem e mulher de Deus. Vou dar uma palavra de vitória na vida dele. A segunda atitude é quando eu tenho uma atitude negativa. Essa atitude não traz recompensa, Márcio, ela traz consequência. E aí é onde mora o perigo. Quando eu tenho uma atitude positiva diante de Deus, eu tenho uma recompensa. Quando eu tenho uma atitude negativa diante das circunstâncias, eu tenho uma consequência, tá? Se a atitude de Abigail fosse uma atitude negativa, ela tinha trago para toda a sua casa uma consequência, com certeza a morte de todos. E Provérbios 18, versículo 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da... E o que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, queridos, a primeira coisa que nós podemos fazer em meio a tribulações, que a gente tenha na vida, né, ou venhamos ter, é ter uma palavra de vitória na ponta da língua. Amém por isso? É sempre ter uma palavra de vitória. Então, não sei se você sabe, mas nessa manhã, todos nós que estamos aqui, nós vamos servir de canal de bênção uns para os outros. Glória a Deus por isso. Olha para o irmão que está do seu lado e profetiza uma bênção na vida dele aí, porque você tem essa autoridade hoje. Fala, irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Isso é sério, gente. A gente quando recebe, nós vamos ver hoje aqui, nesta manhã, o quanto que uma palavra profética, uma palavra liberada com fé, ela tem o poder de transformar situações. A gente vê isso, a Bíblia nos ensina isso, e é isso que a gente vai ver. Então, o que fez Abigail? Ao ver Davi, né, livre da sua intenção de matar, né, a sua família, o seu esposo, os seus empregados, Abigail ela vai tomar uma decisão de lançar uma palavra profética na vida de Davi. E foi o texto que nós lemos, o versículo. E ela vai dividir essa palavra profética em duas partes. Primeiro, e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Quanto tempo do dia nós perdemos falando tantas coisas que não edificam? Já parou para fazer essa análise? Eu vou falar por mim, né, porque eu sou diferente de vocês, eu sou de todos aqui, eu acho que eu sou mais pecador. Quanto tempo eu perco deixando de abençoar um irmão do que às vezes tecer algum tipo de crítica ou comentário? Nós não vivemos isso, é algo que a gente precisa aprender. E a Bíblia trata isso com a maior seriedade. Reinos foram salvos, casas foram salvas,
famílias foram salvas pelo poder da palavra que saíram da boca das pessoas. Elas decidiram abençoar em vez de amaldiçoar ou de tecer algum comentário. Então essa mulher, quando ela vê que a situação ela termina, aquele iminente massacre não acontece, ela olha para Davi e lança uma palavra na vida dele. E essa palavra, a primeira, é que a sua vida vai ser guardada como um feixe. O que era o feixe naquela época? Era um monte de gravetos, né, colocados, amarrados por uma tira, que se envolvia, né, algo de valor. Hoje nós temos aí bolsas caríssimas, né, bolsa de couro de crocodilo do Nilo. Nós, querido, o mais próximo que a gente chega de um crocodilo é com medo de ser comido por ele, entendeu? Sai correndo, mas tem gente que paga fortunas numa bolsa de couro de crocodilo. Mas, enfim, naquela época não tinha nada disso. Naquela época a coisa mais fácil para se transportar, algo que, por exemplo, que seria quebrável, era envolver aquele objeto em um feixe de lenha, amarrar, e ele às vezes até podia cair, que não se quebrava. Então o que nós estamos vendo aqui é Abigail lançar sobre a vida de Davi? Abigail está dizendo assim, olha, a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida ela vai ser protegida como um feixe. Você será, né, a sua alma, você todo será envolvido por Deus. Essa é a primeira parte da profecia. E isso se aplica a nós também. Sabe por quê? Assim como a vida de Davi era preciosa para Deus, a nossa também é. E nós estamos envolvidos no feixe do Senhor, guardados e amparados por Ele. Quanta gente dormiu essa noite, queridos, e não levantou hoje, partiu para a eternidade, mas nós estamos aqui. Ah, irmão, mas eu posso morrer amanhã, amém. Eu também posso, mas eu vou continuar guardado no feixe do Senhor, porque eu vou para a eternidade com Ele. Então existe sempre uma esperança para aqueles que estão guardados no feixe do Senhor. Então, eu gostaria que você entendesse isso, que a nossa vida é preciosa para Deus. E eu volto a repetir, independente de quem ganhar as eleições hoje, vamos continuar sendo cuidados pelo Senhor. Então, ser guardado por Deus, queridos, ser atados no feixe dos que vivem com o Senhor, tem pelo menos 3 significados. Primeiro, eu e você somos propriedade de Deus. Salmo 100, versículo de número 3, diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. A segunda coisa que significa estar guardado no feixe de Deus, nós estamos sob a proteção de Deus, somos cuidados pelo Senhor, tema da mensagem de hoje. Colossenses 3,3 diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, glória a Deus por isso. E terceiro, revela o amor e o cuidado de Deus para conosco. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Queridos, não existe nada mais confortante do que estar debaixo do cuidado de Deus. Às vezes a gente não tem para jogar fora, mas Deus não deixa faltar na mesa daquele que serve Ele. Salmo 37, 25 diz o seguinte: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 34, não me lembro o versículo agora, se é o 7, não lembro, alguém procure para mim. Salmo 34 diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então pode a gente não ter na mesa lá para jogar fora, mas Deus não vai deixar faltar nada para aquele que serve a Deus em sinceridade. Sabe por quê? Nós estamos sob o cuidado de Deus. A segunda parte da mensagem, da palavra profética que Abigail lança na vida de Davi é a seguinte: porém a vida dos seus inimigos ele arrojará ao longe como o meio do côncavo de uma funda.
Os irmãos sabem o que é uma funda, né? Ou já tem uma noção. É aquela... É bem parecido com estilingue, né? Quem já brincou de estilingue aí, diga amém. Quem já brincou com a funda? Eu nunca brinquei com a funda, mas eu sei o que é que a gente tem que pesquisar, né? A funda é diferente. Enquanto o estilingue você faz assim, né? Tem que dar pressão lá no gancho. A funda você tem que rodar e soltar para ela ir. É aquele negócio que Davi matou Golias. Segundo algumas pessoas aí, a funda tem o poder de lançar uma pedra mais longe do que o estilingue. Não sei, tá? Mas a ideia que nós queremos aqui, extrair do texto, não é a força da funda, não é isso. É que Deus está dizendo que os nossos inimigos serão atirados para longe. Essa é a profecia, que é a palavra profética que aquela mulher de Deus lança sobre a vida daquele homem, do servo, de Davi. Então ela está dizendo o seguinte, olha, os seus inimigos serão atirados para longe, como se eles tivessem saído de uma funda. Então, queridos, querendo ou não, a gente se preocupa com o nosso inimigo, sim ou não? É claro que a gente se preocupa. A gente se preocupa porque o inimigo não é o inimigo, o nosso maior inimigo não é o nosso inimigo carnal, não é. O nosso inimigo é do reino espiritual, é o inimigo da nossa alma, tá? Esse é o maior de todos os inimigos. Pela vontade de Satanás hoje, ninguém estaria aqui, ninguém. Ele já tinha destruído a todos, mas por que ele não faz isso? Por que ele não faz? Porque o Senhor já mandou ele para longe. A Bíblia diz que o diabo, ele anda bramando como leão, ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas o salmista, escrevendo, ele diz o seguinte, que o Senhor não está ao derredor, ele está perto daqueles que o buscam. Então, perto de nós, perto da igreja, perto do povo de Deus está o Senhor. E ao derredor anda o inimigo buscando a quem possa tragar, mas em nome de Jesus ele está repreendido e já foi lançado para longe. Então, queridos, dos nossos inimigos, Deus cuida, amém? Então, sob o cuidado de Deus, muitas vezes nós temos a tendência, se você conversou com alguém que está afastado do Evangelho, você vai encontrar algumas pessoas dizendo que se decepcionaram com o Senhor, se decepcionaram com a igreja, porque entraram em algum tipo de situação que lhes adveio alguma tristeza, algum descontentamento. Essas pessoas, acabaram saindo da igreja, deixaram os caminhos do Senhor, tá? E às vezes as pessoas dizem para nós, mas eu me decepcionei demais. Quem aqui nunca se decepcionou com alguém? Quantos filhos já não se decepcionaram com os pais? Ou pais se decepcionaram com os filhos? Talvez eu tenha decepcionado o meu pai. Ele deixou de ser pai por causa disso? Não, claro que não, ele continua sendo meu pai. Então o que nós, às vezes, não entendemos é que o Senhor nos permite passar algumas situações para nós entendermos, a nós enxergarmos o trabalhar dele de forma mais nítida. O Senhor poderia não deixar que Davi fosse contra a casa de Nabal e acontecer toda essa... Claro que podia, mas ele permitiu, para que eu e você, inclusive, retirássemos desse texto hoje lições importantes. Então Deus, a gente consegue enxergar Deus, queridos, de uma forma mais nítida, quando nós estamos, afastados, separados, quando nós estamos, em meio a algumas tribulações, porque se você está no meio da multidão, você está ouvindo muita gritaria, você está ouvindo algo que tira a sua atenção, mas quando você está isolado, você consegue perceber Deus mais nitidamente falando aos seus ouvidos. E aí a gente olha para o texto, o Senhor ele poderia não ter permitido Abigail passar por aquela situação, mas ele permitiu, porque no fim das contas, segundo a palavra de Deus,
Deus é nosso Pai, amém? E Pai não está perto de nós o tempo todo, segurando da nossa mão o tempo todo. Ele só faz isso quando a gente é novo, a gente está aprendendo a caminhar. Vai chegar o tempo que nós seremos adultos como nós somos hoje, e aí nós temos que caminhar com as nossas pernas, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não é porque Ele deixou de nos atender, não é que Ele deixou de ser Pai, Ele é Pai, porém não está o tempo todo cutucando a gente. Faça isso, meu filho, faça aquilo, meu filho. Não! A gente, muitas vezes, a gente entra nessa situação, né, de um desconforto, a gente entra numa tribulação, numa luta qualquer da vida, não é porque Deus está satisfeito com isso, Ele quer que a gente aprenda alguma coisa. Você pode entender isso nessa manhã? Então, mesmo Deus não estando o tempo todo, porque a gente quer que Deus fale conosco de uma forma visível ou audível, né? Eu já tive cultos, que eu já fui na minha vida, em algumas outras ocasiões, que profetas se levantavam para profetizar. Eu não sei se você já foi em cultos como esse, irmão. Um profeta profetizando para várias pessoas. E aí eu ficava lá, nossa, podia falar comigo, né? Nossa, hoje, né, podia falar que eu sou um homem de Deus. Nossa, como hoje esse irmão podia levantar e falar que eu sou bonito em nome de Jesus. Ele não falava nada. Aí, em meio àquela reunião, levantava o profeta e repreendia alguém. Aí eu falava assim lá no meu íntimo, ainda bem que não falou comigo, entendeu? Ainda bem que não falou comigo. Porque a gente quer que as coisas, né, aconteçam na vida da gente, quer estar ali por cima, em voga, né, o nome no outdoor. E muitas vezes, queridos, Deus não faz isso. Deus vem e usa um pregador aqui, como usou os pastores americanos aqui, que só não ouviu a voz de Deus quem é surdo. Só quem é surdo que não ouviu ali. Né? Como nós devemos, e queridos, eu não sei vocês, mas eu mudei a minha maneira de orar a partir daquele dia. Eu mudei. Até semana passada, que os pastores estiveram aqui há 15 dias atrás, quando eu dobrava o meu joelho, o Senhor já falava lá de cima, lá vem o pidão. Eu só pedi, irmão. Eu só pedi, eu já dobrava o joelho, lá vem o Samuel pedir. Agora, queridos, pela palavra ministrada aos nossos corações aqui, eu já sei que o que eu já pedi, eu já recebi. Só tem que aguardar o dia da vitória chegar. Então, agora eu estou agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Esses dias, para terminar a obra lá em casa, eu vendi meu carro. Aí eu estou só com o carro da esposa agora. Que é meu também, irmão, porque nós dois somos uma só carne, amém? Esse negócio do carro é seu, o carro é meu, não, esse carro é nosso. É velho, mas é nosso. Aí quando foi depois daquela palavra, eu coloquei, incendiei uma chama de fé no meu coração, Márcio. Eu já estou orando assim, Senhor, eu já estou agradecendo pelo dia que eu vou lá na agência buscar. Amém? Já estou agradecendo, tenho 2 imóveis para Deus. Falou, Senhor, muito obrigado pelo contrato da Caixa Econômica que eu vou assinar daqui uns dias. Parei de pedir, mas só estou pedindo uma vez agora, porque o Senhor não é surdo, Ele já sabe que é o que eu preciso. Ele já me ouviu pedindo. O que eu tenho que fazer agora? Declarar com a minha boca que eu recebi. Amém por isso? Eu já preciso crer aqui. Eu já recebi, não preciso pedir de novo. A não ser que você queira pedir uma coisa nova. Mas ficar, o que o Senhor diz lá? Não é por muito falar que será ouvido. E quando vos dobrar os joelhos para orar, não useis de vãs repetições, pedir todo dia a mesma coisa. Eu parei com isso. Não sei se você já faz isso antes de mim, mas eu parei. Agora estou pedindo uma vez só e já agradecendo. Ontem, na torre de oração, meu horário foi 5h30. E tem alguns, não sei se todos sabem, mas tem um grupo de irmãos aqui da igreja, e aberto a todos, né, que estão se organizando para Israel o ano que vem. Irmão, eu não tenho condição hoje nenhuma de ir. Nenhuma. Deus sabe.
Mas ontem eu saindo da torre de oração, a minha última palavra foi: Senhor, obrigado pelas passagens de Israel. Obrigado, Senhor. Como o Senhor vai fazer, eu não sei, mas eu já estou te agradecendo já por aquela viagem, estou te agradecendo pela ida, pela volta, entendeu? Estou te agradecendo, entendeu? Pela fé, isso aí, irmão, já estou agradecendo. E eu quero chegar aqui, depois que a gente foi contar para você, está vendo, irmão? Né? Deu certo que é a palavra de Deus, querido. A palavra de Deus não é física, que se você errar um número, a sequência se quebra, né? Não é química, que se você errar um componente, se explode. Não, a palavra de Deus é a matemática exata. Deus diz, Deus cumpre. Amém? Então, quando a gente está passando uma situação, né, difícil, a gente tem essa tendência de questionar o Senhor, entendeu? Mas Ele prometeu cuidar da sua igreja. Então, o que fazer para mudar situações? Como eu já perguntei para vocês aqui agora há pouco, todos nós temos uma causa posta diante de Deus. E de alguma forma nós queremos que Deus haja, tá? Da forma que nós queremos. Se a gente pudesse, a gente desenhava para Deus a forma dele trabalhar na nossa vida. Sim ou não? Se a gente pudesse falar: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso, né? Para todo mundo ver que o Senhor é Deus na minha vida. Olha só, irmão, se Ele não fizer da forma que a gente quer, Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida. Vai continuar sendo Deus na nossa vida. Não é porque é do jeito que a gente desenhou que Ele vai fazer. Porque Isaías, escrevendo ao seu povo, né, ao povo de Israel, disse: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, tá? Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, é maior do que os vossos pensamentos. Então, às vezes a gente quer que Deus trace para nós alguma coisa, isso é um erro muito grande, porque às vezes o que Ele tem para nós é maior do que aquilo que a gente está imaginando. Então, é melhor deixar tudo no controle de Deus. Então, voltando aqui ao texto, quando aquela mulher, ela se encontra com Davi, ela traz aquela oferta, né, de pães, se não me engano, 200 pães, odres de vinho. Ela poderia acalmar o coração de Davi com aquelas palavras e terminar dizendo: Davi, muito obrigado por você não ter atacado a minha casa, vá em paz. Ela poderia ter feito isso, sim ou não? Sim, mas ela decidiu fazer algo mais. E aí é onde entra o segredo, às vezes a gente precisa fazer algo mais. Então ela decide lançar essa palavra por sua própria vontade. Na nossa vida, querida, 3 coisas nós precisamos entender. Nós temos que decidir querer fazer as coisas. Você pode dizer amém? Amém. Eu preciso querer fazer. Se eu não querer, é difícil Deus fazer, porque o meu coração não está aberto para certas coisas. Então, eu preciso querer fazer. Na última célula, na quarta-feira, foi sobre amizades, não foi? A gente falou sobre amizades, relacionamentos. Quem se lembra aí o tema do estudo da quarta-feira passada? Quem se lembra o tema? Pode falar. E que eu não lembro, irmão. Estou perguntando porque eu não lembro. Não, mas tem um tema do estudo. O texto, né? Não, o tema do estudo. Procura aí no seu celular e fala para mim que eu quero relembrar aqui o texto. Mas continuando, na nossa célula nós falamos sobre relacionamentos, amizades. E nós chegamos à conclusão de que a gente perde muito por não nos relacionarmos uns com os outros. Foi a minha conclusão e a da minha célula. A gente perde a chance de ter um bom relacionamento, construir novas amizades, né? Ter um amparo, ter com quem compartilhar, porque às vezes a gente se fecha, entendeu? E às vezes também a gente perde muito na nossa vida quando nós deixamos de entender o que Deus está falando conosco, muitas vezes nas entrelinhas. E eu vou dar um exemplo agora aqui para vocês. Nós estamos passando pela reestruturação da célula. Glória a Deus por isso. Eu sei que isso causou, porque eu já ouvi da boca de alguns, né? Está difícil separar.
tá difícil, né, multiplicar, porque são pessoas que se apegaram muito, tem células que estão com dificuldade de separar, de multiplicar, porque vai separar um casal que é muito amigo do outro, enfim. Quando veio a proposta para nós, obrigado, irmão. Quer ver só o tema? Fazendo da minha cela um ambiente saudável. Olha que maravilha. Quando a igreja trouxe essa proposta, dessa nova dinâmica, irmãos, eu comprei a ideia assim, ó. Eu achei fenomenal. Tanto que nós somos a primeira célula a multiplicar. Nós estávamos com 10, 11, multiplicamos, a minha está com 5, a do pastor Daniel está com 6, e quando chegar a minha 8, eu já multiplica para 2 de 4. Ah, não, porque você não quer. O que você quer com isso? Irmãos, eu achei, preste bem atenção no que eu vou falar. Na minha casa tem uma mesa. Na minha casa tem uma mesa, como na casa de vocês tem uma mesa. Quando a nossa célula era lá do pastor Valteci, nós tínhamos 20. Né? É que eu esqueci o nome do senhor, rapaz. Fabrício não, né? Que de óculos aqui, rapaz? Rodrigo. Né, Rodrigo? 20 pessoas. Aí a gente estava sentado assim, lá na varanda do pastor Valteci, ou qualquer outra varanda, você dava a volta. Você sequer conseguia olhar nos olhos das pessoas, porque era muita gente. Aí multiplicamos para 2 de 10. O pastor Valteci ficou com 10, eu fiquei com 10. E aí mesmo assim, na minha casa, que tem uma sala grande, fazíamos a volta e não dava para prestar. Ou quando aquele que está ministrando tinha que fazer pergunta e ficar assim, ó. Entendeu? Rodando. Agora não, gente. Agora eu coloco aquelas 5 pessoas na minha mesa, olho nos olhos de cada uma delas, e nós sentamos como uma família para conversar sobre a palavra de Deus. E isso para mim tem um preço muito grande, tá? Eu tenho um valor, eu dou muito, porque a mesa, na palavra, na Bíblia, a mesa fala de comunhão. É o lugar onde a gente tem comunhão com a nossa família. Então eu achei essa ideia maravilhosa e já avisei lá, ó, quando nós chegarmos a 8, nós vamos multiplicar aqui, já vai ser 2 de 4, que aí, entendeu? E uma coisa interessante que eu achei, gente, deixa eu só sair do texto um pouquinho, que antigamente, né, Rodrigo, tinha 20, faltava um, você nem dava conta. Nem dava conta. Agora, semana passada, faltou um. Quando ele voltou, há 15 dias ele faltou, quando semana passada ele veio. Eu falei, ó, rapaz, ó, eu quero que você saiba que nossa célula semana passada teve 20% de falta. Aí quando fala 20%, é só ele que faltou. Né? Então a pessoa já fica, né? Rapaz, eu valho tudo isso, você é 20% aqui na nossa célula. E quando eu multiplicar para 4, eu vou falar, rapaz, é 25% agora que cada um faltar, entendeu? Então já gera um compromisso aí. Mas voltando para o texto aqui, né? Nós perdemos, muitas vezes, muito em deixar de aproveitar, em deixar em não entender o que Deus está falando nas entrelinhas. Nós perdemos muito ao deixar de abrir a nossa boca para abençoar as pessoas. Nós deixamos isso. Essa mulher Abigail, queridos, ela não perdeu a oportunidade de abençoar, porque aquilo que sai das nossas bocas tem um poder influenciador. E não existe, queridos, nada que nós falamos que seja tido como neutro. Não existe, diga comigo, não existe neutralidade no reino espiritual. Não existe, irmão. Quantos aqui, não estou dizendo aqui na igreja, nas suas idas e vindas aí em algum lugar, alguém disse para você assim, vamos sentar aqui que vamos jogar uma conversa fora. Já aconteceu com você? Já, né? Já aconteceu comigo também. Vamos bater um papo, vamos jogar uma conversa fora. Queridos, no reino de Deus não tem conversa fora. Não tem. Não existe neutralidade lá. Tudo que a gente fala tem um peso muito grande no reino espiritual. As nossas palavras, diga comigo, que isso é uma frase que você já sabe, diga comigo. As nossas palavras têm poder. Não existe essa questão de neutralidade. Eu vou falar que não vai dar nada. Querido, pode dar alguma coisa, sempre dá alguma coisa. Por isso que a Bíblia sempre nos
adverte em ter cuidado ao falar. Seja tardio A gente tem que analisar o que vai sair da nossa boca. Porque esta palavra que sai, seja qual ela for, né, ela vai ter um peso. Eu vi algumas pessoas dizendo o seguinte, no meu círculo de amigos, é que se a esquerda ganhar no Brasil, vamos embora. Vamos mudar do país. O que será do Brasil se a esquerda ganhar? Queridos, quem cuida do Brasil é o Senhor. A gente está no controle dele, toda autoridade é constituída por ele, né? Todas as coisas são feitas por ele. A nossa preocupação tem que estar, estar em alinhado com aquilo que Deus quer. Do resto, que Deus vai cuidar da nossa família, do nosso trabalho, da nossa casa, do governo, das nossas crianças, da nossa família, dos familiares. Deus vai cuidar de tudo isso. Ele vai cuidar, é promessa dele. Então quando eu digo, que se não der certo, eu vou correr, eu vou sair. Então, eu estou dizendo que se a situação ficar ruim, Deus não é suficiente poderoso para nos guardar. É isso que eu entendo. E não é o que eu entendo que independente da situação que nós tenhamos que passar, eu escolho ainda usar a minha boca para abençoar esta nação. Amém? Porque quando Deus quer, queridos, quando Deus quer, Deus ele usa até o da esquerda para abençoar o da direita. A Bíblia tem uma história, está escrito, se não me engano, em Isaías. São coisas que vêm à mente da gente, mas eu não lembro o texto. 200 anos antes de um governante chamado Ciro vir a esse mundo. 200 anos antes. Era um homem que não era cristão. Não me lembro agora qual era se era um governo medo ou era persa, não me lembro. Tá? Se alguém quiser achar, eu agradeço. Mas esse homem, 200 anos, o profeta vai dizer o seguinte, que daqui a 200 anos vai nascer Ciro, e ele seria usado por Deus como um pastor para guiar as suas ovelhas. E o texto da palavra diz assim, Ciro é o meu pastor, e nem cristão ele era. Então, quando Deus ele quer fazer alguma coisa, ele precisa fazer, se um da direita não colocar, ele usa o da esquerda. Fala, irmã. 45, Isaías 45, 1. Muito bem. Pode projetar no texto aí que às vezes a gente fica curioso, né? O que está dizendo lá? Depois projeta aí. Então, Deus, quando ele decide fazer alguma coisa, ele vai encontrar alguém que quer ser usado. Não encontrou, querido, ele usa alguém, ele precisa, ele quer fazer e ele vai fazer. Assim diz o Senhor ao seu ungido, olha Ciro, a quem Deus chama de ungido, a quem tome pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face, e soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas e não se fecharão. Tá? Isso é 200 anos antes desse homem nascer, tá bom? Mas vamos continuar o texto. Para mudar as situações, queridos, vamos lá. O que a gente faz para mudar as situações? Primeiro, Deus nos ensina, diga comigo, Deus nos ensina a agir como Ele. O êxito da vida cristã, muitas vezes não é nos espelharmos em certas pessoas, porque pessoas cometem erros. Sim ou não? Pessoas erram. Pessoas fazem uma coisa hoje que te agrada, amanhã fazem uma coisa que desagrada. Então, quando eu decido me espelhar em alguém, para não cometer erro, eu tenho que espelhar no próprio Deus. Espelhando no próprio Deus, eu vou aprender a agir como Ele age. Eu vou entender também que as coisas que nós fazemos aqui, eu já até falei isso, elas têm um impacto muito grande no reino espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte, sede, pois, imitadores de Deus, como filho amados. Então, quando Jesus veio a este mundo e executou muitos milagres, fez prodígios e maravilhas,
toda a sua dinâmica estava baseada naquilo que o Pai determinava, né? Então, o que Deus determinava, né, vamos separar aqui Jesus quando homem, tá? Em muitas ocasiões ele falava, eu e meu Pai. Então, ele agia de forma que com o que o Pai determinava. Então, se a gente quer, né, se a gente está em uma situação difícil, né, vamos nos colocar aí como Abigail, o inimigo está vindo. A primeira coisa é agir como Deus age. E como Deus age, gente? Não é uma pergunta difícil de responder? O que Deus está pensando se os pensamentos deles não são os meus pensamentos? Se o seu modo de agir não é o meu, né? A resposta está, busque orientação na palavra dele. A palavra dele é que nos dá a direção. A segunda coisa, Deus nos ensina a ver as coisas que não existem como se já existissem. Olha que coisa espetacular. Romanos 4,17 diz o seguinte, porque está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Todas as vezes, queridos, que Deus chamou alguma existência, a existência coisa que não existia, ele já enxergava essa coisa antes. Ele já via, por ele ser Deus, né? Ele já via, né? No processo criativo de Deus, Gênesis capítulo 1, né? E disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus já via a luz antes mesmo dela existir, por isso ele trouxe a luz à existência. Então, no processo criativo de Deus ele libera uma palavra antes para vê-la cumprir depois. Está entendendo? No processo criativo de Deus libera uma palavra antes para vê-la cumpri-la depois. Nós, queridos, ao contrário de Deus, nós não temos a palavra criativa de Deus. Não temos. Seria bom, né, se a gente fizesse assim, as coisas acontecessem, né? Ô, irmão, Senhor, transforma essa água aqui numa água com gás. Aí Deus, seria bom, não seria? Não, mas Deus não nos deu esse dom. A palavra criativa pertence a Deus. Então, o que resta para nós se a gente não tem a palavra criativa de Deus? Nós temos a palavra da fé. Que é aí onde a gente pega, né, aquilo que nós não enxergamos, Hebreus capítulo 11, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Muito bem, irmãos, muito bem. As coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, eu não posso dizer que eu vou criar isso com a minha palavra, mas eu vou liberar uma palavra no reino espiritual e pela fé eu sei que ela já está vindo ao meu encontro. Amém? Hoje eu quero liberar uma palavra de fé na sua vida, você deixa? Então fique de pé. Hoje eu vim cá para isso. Eu de vez em quando eu paro a mensagem aqui e libero toda a pregação é assim. Porque Deus, diante de nós hoje, está a palavra de fé. Está a palavra, o proferir das palavras proféticas que podem sair da nossa boca. E eu queria, primeiro eu vou liberar uma palavra na sua vida nessa manhã, e você vai liberar uma palavra na vida do seu irmão também. Porque como Abigail fez, liberou uma palavra na vida de Davi, nós estamos aqui hoje nesta manhã. Talvez você veja aqui hoje pensando o seguinte, não, eu vou lá porque é mais uma escola bíblica, mais um culto, vou ver o que o irmão tem para falar. Não, hoje Deus te trouxe aqui para ser boca de Deus na vida do seu irmão. Amém? Levanta a sua mão. Eu quero liberar uma palavra profética na sua vida, que você a partir de hoje vai repartir com os outros de tanto que Deus vai colocar na sua mão. Amém? Você aceita essa palavra? Então vamos aplaudir o Senhor nessa manhã? Você vai repartir com os demais, porque Deus vai lhe dar com abundância. Eu creio nisso. E agora eu te dou 1 minuto para você procurar um irmão e liberar uma palavra profética na vida dele enquanto eu tomo água.
Abençoa, Jesus, abençoa. Libera aí, irmão, seja usado. Amém. Senhor, abençoa aí, o Jesus, Márcio. abençoa teu filho. Amém. Teu servo, glória a prospere, Deus. Meu Deus, dê mais unção, mais graça. Abra as portas, Senhor, Jesus, para continue nós. usando, meu Deus, Sim, como o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Prospere ele em tudo, meu Sim, Deus, Jesus, em nome eis-nos de aqui, Jesus. Senhor. E que essa palavra seja uma verdade na vida dele e na minha Amém, vida Jesus, também. Que verdade, nós possamos Senhor. abençoar e repartir com os outros aquilo que o Senhor tem nos dado. Sim, Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha que coisa linda, gente. A gente veio aqui para isso. Vocês pensaram que vocês iam vir cá só ficar ouvindo eu falar? Ih, erraram feio. Hoje Deus quer nos usar aqui como boca de Deus, boca dele. E eu já estou saindo aqui hoje, né, com a palavra do Márcio da minha vida. Eu peguei essa palavra, ele orou por mim aqui uns minutos, uns segundos aqui, e eu já estou com essa palavra no meu coração. Então, diante de todos aqui, eu já quero agradecer a Deus pelas palavras que você profetizou na minha vida. Amém? Vamos sentar para a glória de Deus. Continuando, Deus nos ensina também a liberar, é o que eu acabei de falar aqui, o liberar a palavra profética. O que é isso? A palavra profética é o liberar de uma palavra carregada de fé, fundamentada na palavra de Deus. Essa palavra que Deus vai fazer cumprir, preste bem atenção, ela tem que ser uma palavra que ela esteja carregada, cheia de fé, mas que vá de encontro à palavra de Deus. Ela tem que ter o fundamento bíblico. Então, quando você diz para o seu irmão, meu irmão, eu quero que Deus lhe dê prosperidade, amém? Amém. É fundamentado na palavra de Deus, Salmo de número 1, quem se lembra? Bem-aventurados, esqueci agora, bem-aventurado o que não anda no caminho dos maus, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de, pois será plantada como a árvore junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, o quê? Prosperará. Então, prosperidade é algo que está na Bíblia. Então, essa palavra, sendo uma palavra carregada de fé, ela tem que estar em consonância com a palavra. Então, se você deseja prosperidade para o seu irmão, prosperidade está na Bíblia, sim ou não? Se você diz, meu irmão, eu quero que você tenha saúde, amém? Está na Bíblia? É claro que tem. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte, eu peço que Deus lhe dê saúde. Então, essas palavras que tem o fundamento na palavra, são as palavras proféticas que nós usamos, né? Lançamos ela no reino espiritual e Deus as fará cumprir. Nem toda palavra que a gente fala, Deus vai cumprir, né? Irmão, eu quero que você fique mais bonito. Irmão, tem uns casos que nem dá, né? Nem plástica, mas tem uns que... Um dia desse eu estava vendo as plásticas que deram errado, o negócio ficou muito esquisito. Ah, irmão, eu quero que Deus lhe faça emagrecer. Não, irmão, isso é como o problema do irmão. Entendeu? Vai caminhar, vai andar de bicicleta, vai comer menos. As coisas que nós movimentamos no reino espiritual são aquelas que estão fundamentadas na palavra de Deus. Então, se você, irmão, você tem um irmão, eu quero que Deus lhe abra uma porta, amém, glória a Deus. Deus é aquele que abre portas. Tem muita gente que ora, né? Não é à toa que a Bíblia diz, pedi e não recebeis, porque pedi mal. Tá? Então, aquilo que Deus nos ensina a liberar a palavra profética, é uma palavra carregada de fé e fundamentada na palavra. Aquilo que nós podemos fazer, queridos, o Senhor não vai fazer. Diga comigo, Deus é Deus de milagres. Você concorda com isso? Milagre é aquilo que eu não posso fazer. Não posso. Eu fico olhando pessoas aí pedindo para as coisas que ele pode fazer. Está no alcance dele. Pessoas se ocupando em levar a sua vida com coisas que não edificam, com coisas que não trazem benefício para a sua vida espiritual. Nós somos crentes em Cristo Jesus e a nossa vida, além de termos uma vida, né, normal aqui na terra, nós temos uma vida espiritual para cuidar. Da nossa vida material, cuidamos nós,
fato é que Deus ele sempre vai abrir as portas, mas tem coisas que Deus ele não vai fazer. Imagina aquele irmão que levanta e fala assim: Senhor, hoje eu não estou com vontade de trabalhar, manda o teu anjo, em nome de Jesus. Ô irmão, vai perder o emprego, vai perder o emprego, porque Jesus vai fazer isso. Um dia eu vi uma pessoa falando, né, que ele queria que Deus trabalhasse na vida dele para ele ter um corpo sarado. Ele queria ter um tanquinho. E orientando as pessoas lá no YouTube que devia comer isso e não sei o quê, porque devia fazer o jejum, porque o corpo é o templo do Espírito Santo que tem que estar sarado. Eu falei, meu Deus do céu. Quem é dona de casa aí? Diga amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmã. Você que é dona de casa que lava roupa. No seu tempo, talvez as mais antigas, o que é maior, a máquina de lavar ou o tanquinho? A máquina de lavar é maior, não é? Muito bem, tá bom. Qual que lava melhor, a máquina de lavar ou o tanquinho? A máquina, não é? Então, irmão, ó, nós que temos a máquina de lavar, a gente não precisa ficar preocupado, entendeu? Porque nós somos melhor do que o tanquinho. A gente tem que cuidar da vida espiritual, entendeu? Então, aprenda isso aí. Máquina de lavar é sempre melhor do que o tanquinho. O tanquinho bate e não torce, né? É ou não é, irmão? Vocês estão achando que é brincadeira? O tanquinho bate e ele só bate, entendeu? A máquina faz o serviço completo. Então, passou aí do peso, mas é máquina, tá bom? Nunca se esqueça disso. Máquina de lavar é melhor do que tanquinho. Hebreus 11, 1 já disse aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então, quando nós, voltando aqui, né, para a palavra profética, quando nós lançamos essa palavra profética no reino espiritual, essa palavra carregada de fé, ela vai ser colocada, a Bíblia diz em Apocalipse, não me lembro o versículo agora, que as nossas orações, elas são colocadas diante de Deus em taças, lembram disso? E no tempo de Deus, né, os anjos, né, colhem ali as orações e colocam-as diante de Deus. Então, diante do Senhor está todas as nossas petições, todas. Por isso que a gente não precisa ficar repetindo a mesma coisa, porque já está diante dele. Agora, quando eu oro, coloco diante de Deus, o que sobra para me fazer agora? Ficar pedindo de novo? Não. Eu agora vou crer que aquilo que eu pedi vai acontecer. As coisas que eu pedi que ainda não existem, Deus vai trazer à existência segundo a vontade dele, segundo as nossas necessidades, no tempo dele. Compreende? Então eu pedi, amém? Está diante de Deus, amém? Agora, resta para mim agora esperar que Deus traga à existência isso que eu e você pedimos. No decorrer da vida de Davi, você vai encontrar, né, que Deus teve muita misericórdia de Davi. E essas ocasiões aí que Davi foi livre, né, Davi passou pelo vale da sombra da morte, teve a ponto de ser morto por Saul, né, no início da sua carreira, enfrentou muitas batalhas, mas a vida dele estava guardada no feixe do Senhor. Então, queridos, nós devemos aprender, talvez seja a lição final hoje para nós, a enxergar as coisas como elas, se elas já existissem perto de nós. Aí volta aquela palavra do pastor Johnny, eu já não preciso mais pedir, eu já estou agradecendo porque eu já recebi. Amém. Então, como você enxerga, como eu e você enxergamos as pessoas que Deus colocou ao nosso lado? Diga que essas pessoas são a bênção. Como nós enxergamos a nossa célula, diga que a sua célula é uma bênção. Como nós enxergamos a igreja Vida, diga que esta igreja é uma bênção. Como você enxerga a família que Deus te deu, diga que essa família é uma bênção. Ah, mas tem um tribuloso lá, irmão, que me dá um monte de trabalho. Irmão, ele é uma bênção.
Ele é uma bênção. Toda família tem um, ou quase todas. Dois, né? É isso que a gente não pode fazer, é lançar na vida das pessoas que estão à nossa volta palavras de maldição, palavra de derrota, palavra de tristeza. É isso que a gente não pode fazer. A gente tem que pegar a mesma força que a gente tem para poder falar mal, para falar bem. O mesmo impacto, a mesma dinâmica para poder criticar, para abençoar. É isso que Deus quer que nós entendamos nessa manhã. Que nós temos um poder sobrenatural agido em nós. Então, como você enxerga você mesmo? Diga, eu sou uma bênção. É assim que a gente tem que enxergar a gente. Enxergar as pessoas que Deus colocou do nosso lado. Para me encerrar, queridos, eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque o texto é muito grande. Para mudar situações, finalizando, Deus nos ensina a vigiar as palavras que saem da nossa boca. Por que nós devemos vigiar com essas palavras? Porque às vezes, queridos, lembra que a Abigail teve uma estratégia? Falei isso no início, ela teve estratégia. Lembra que ela abriu a sua boca para abençoar? Lembra também? Abriu. Muitas vezes nós esquecemos que se nós temos um foco, se Deus tem um foco, se Deus tem um plano, se Deus tem uma maneira de agir, o diabo também. Quantos aqui acreditam que a família é um projeto de Deus? Amém? A família é um projeto de Deus. Os olhos de Deus estão voltados para as famílias. Amém? Não foi Ele quem criou? Então, nós somos sustentados por Deus porque nós fazemos parte do foco de Deus. Os olhos dele estão em toda parte. Porque além de ser família, nós somos filhos. E no céu, não há uma correlação lá no céu de paternidade. No céu, não. No céu, uma correlação de criação. Os anjos, Deus olha para os anjos como criaturas. Então, quando ele inclina os seus olhos, se não me engano, o Salmo falou isso, quando ele inclina os seus olhos lá do céu, quando ele olha para cá, a coisa que ele vê primeiro, a sua igreja. Primeira coisa que ele vê, a sua igreja. A nenhum anjo Deus trata por filho, a nós sim. Então, se nós somos um projeto de Deus, estamos sob o foco de Deus. Talvez seja forte que eu vou falar para você nessa manhã, mas também nós somos foco do diabo. Estamos sob os seus olhares 24 horas por dia. É por isso que você está vendo tanta gente divorciar. Eu já falei para os irmãos, eu sou advogado. No ano de 2020 para 2021, no auge da pandemia, eu nunca fiz tanto divórcio na minha vida como eu fiz no auge da pandemia. É por isso que as famílias estão sendo destruídas. Porque elas estão sobre a ótica do diabo. Enquanto Deus quer dar vida e vida com abundância, o que é a função do inimigo? Porque ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Então, nós estamos sob o foco, sobre a ótica. Hebreus diz assim, porque nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, a gente está sobre a ótica dele. Então, quando nós estamos sobre a ótica dele, ele vai fazer de tudo para destruir eu e você, a nossa família, lançar uma contenda, lançar uma dissensão. É isso que o diabo faz. Mas, como eu falei aqui nessa manhã, é o tema da mensagem, nós estamos sob a proteção de Deus. Então, para nós encerrarmos aqui, Deus, repetindo aqui o texto, Deus nos ensina a vigiar as palavras que saem da nossa boca. Porque quando você lança uma palavra no reino espiritual, uma palavra de vitória, Deus pega essa palavra e no tempo dele, ele converte essa palavra em algo nesse mundo. Amém? Ele traz à existência aquilo que você já orou. Glória a Deus? Amém. Quando você e eu, queridos, falamos aquilo que não devemos, quem é que pega essa palavra?
Está entendendo? Ele pega essa palavra agora e vai trabalhar em cima dessa palavra para fazer cumprir também. Olha o perigo, gente. Eu tenho duas opções sempre na minha boca. Ou eu declaro uma palavra de bênção, ou eu declaro uma palavra de maldição. Só tem essas duas opções. Eu quero que você saia daqui convicto de uma coisa: não existe neutralidade no reino espiritual, não existe. Todas as nossas palavras possuem, né, um poder extraordinário. Quem é pai, diga glória a Deus. Glória a Deus. Filho é bênção, né, irmão? Amém. Filho é bênção. Pense então num filho abençoado. Você compra um carro, ele vai lá e prega e arranha, pega o prego assim e arranha a porta do seu carro. Ou então um filho que você acabou de comprar uma geladeira nova, aquelas que falta só conversar com você. Ele vai lá e pega o garfo e arranha a porta da geladeira. Ou aquele menino que você fala o seguinte: não faz isso, o que ele faz? Ele faz, porque às vezes a criança entende o trocado, né? Aí você fala menino e lança uma palavra na vida dele. Como você é terrível! Amanhã ou depois não reclama não se o menino ficar terrível quando crescer. Conheço muitas pessoas que estão pagando o preço com seus filhos hoje porque lançaram palavras na vida deles. Eu tenho que falar como pastor: meu filho, como abençoado você é, mas isso aqui não pode fazer. Não pode fazer isso aqui. Isso aqui é errado, isso aqui custou dinheiro, o papai tem que trabalhar. Aí você pode até falar com ele: tá vendo aquele videogame que você ia ganhar daqui a 5 anos, você já não vai ganhar mais porque você arranhou a geladeira. Mas jamais lançar uma palavra de maldição na vida de quem quer que seja, porque essas palavras têm poder. Relembrando Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Fique de pé. Eu quero encerrar minha palavra nessa manhã fazendo uma pergunta para você, querido. O que você quer que Deus faça na sua vida hoje? Hoje. Hoje nós temos a maior ferramenta, a melhor e maior ferramenta que é usada no reino espiritual. A maior delas, que é a nossa boca. São as palavras que saem da nossa boca. Essa é a maior ferramenta. Essa é a maior. Toda a história bíblica de Gênesis e Apocalipse se baseia em palavras que foram ditas. Todas elas. Desde o início, quando o Senhor disse: no princípio era o Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Palavras começando a Bíblia. E lá no finalzinho, ele termina dizendo que estará conosco até a consumação dos séculos. Palavras também. Palavras também. Então, tudo vai girar em torno daquilo com que nós decidimos falar para Deus. Então, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu quero só que você coloque na sua mente o que você quer que Deus faça na sua vida. O que você quer que Deus faça na vida do seu irmão. O que Deus quer que você, o que você quer que Deus faça lá na sua célula. Tem células que estão com algumas dificuldades de multiplicação, de entender. Peça a Deus hoje. Talvez você esteja aqui hoje precisando que Deus faça alguma coisa na sua família, no seu trabalho, na sua carreira. Não sei o que você veio aqui hoje e está precisando da parte de Deus. Mas eu quero que você hoje se coloque no lugar de Abigail. Talvez esteja diante de uma situação difícil, vida ou morte, tribulação, algum familiar dando problema. Talvez a sua vida, alguém está se levantando contra você, não sei. Talvez você esteja como Abigail estava. Mas ela fez uso da sua boca. Desculpa. Ela fez uso da sua boca para declarar uma palavra de vitória na vida de uma pessoa. E eu gostaria que o presbítero Márcio viesse cá orar por nós. Eu já orei hoje com vocês. Ele também já vai encerrar.
E o meu desejo nessa manhã, queridos, é que nós venhamos usar a nossa boca como instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas e a vida daqueles que Deus colocou do nosso lado. Todas as pessoas que Deus colocou do nosso lado, elas têm um propósito de estar ali. Ah, mas eu estou tendo tanto problema com aquele irmão lá na cela. Irmão, ele é uma pessoa que Deus colocou na sua vida para você abençoar ela lá. Quando Deus... Me dá só mais 5 minutos. Não, pai, pode ficar aí. Você está do meu lado, é benção. Lembra do caso de Ezequiel? Ezequiel capítulo 37, Deus leva Ezequiel para um lugar muito bonito, um pasto verdejante, entendeu? Numas colinas muito lindas, cuja vida estava ali abundantemente florida. Amém? Não, amém não, irmão. Não. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, sem vida, cuja visão, em todos os aspectos, demonstrava a morte. Deus podia, isso é uma visão, Deus podia fazer aqueles mortos reviverem segundo a palavra dele, do Senhor poderia? Sim, mas Deus não fez. Deus precisou de Ezequiel. Deus pega Ezequiel, coloca diante do vale dos ossos secos e pergunta: poderão esses ossos reviver? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Então o Senhor disse: então Ezequiel, abra a sua boca e profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz que ele começou a profetizar, e aqueles ossos começaram a juntar-se uns aos outros, e logo em seguida se levantou um grande e poderoso exército. Deus poderia fazer tudo sem Ezequiel, mas Deus precisou dele. Deus precisa de mim e de você para abençoar outras pessoas. Deus precisa de mim e para você para trazer vida para outras pessoas. Deus precisa de mim para você e de você para fazer pessoas que estão mortas se reviverem. Você acredita nessa palavra? Então que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Que faça o seu caminho um caminho muito próspero. Abençoe toda a sua casa com toda a sorte de bênçãos. E que você use a sua boca, coloque a sua boca como um instrumento de Deus aqui na terra. Amém? Amém.